um abraço bem apertado em cada um. Eu cheguei e a Ana perguntou para mim: quem você vai falar? Eu lembrei de segunda-feira, 3 de outubro. Falei para ela: eu vou pensar um pouco em Kardec. Aí ela falou assim: começou hoje o mês espírita Dulce e Hugo Gonçalves. Eu convivi com o paizinho 30 anos, 30 e poucos anos. Então, eu vou começar ao contrário, vou começar com o paizinho e a mãezinha e depois eu falo qualquer coisa de Kardec. Tem até hoje, a primeira quarta-feira do mês, o paizinho fez uma lei municipal que é o dia de Kardec. Então hoje também é a comemoração. Isso aí, isso. Gente, quem conviveu com esse casal, olha, eu vim de São Paulo adorando a parte científica. Eu frequentava a Serra Bendita, lá perto do aeroporto, eu morava lá perto, e no fim eu vim apaixonada pela parte científica. E quando eu cheguei aqui e conheci o paizinho, ele me deu na primeira semana 2 livros, um de Caio Bachuto, Parábolas e Ensinos de Jesus, e um outro de Paulo Alves e Godoy, que também estuda e escreve a respeito, né, dos ensinamentos de Jesus. Certa feita, eu tinha uma dificuldade de procurar um tema para a gente, porque eu não sou oradora, eu sou faladeira, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de contar história, para chamar atenção. Então, eu sou faladeira, eu não sou oradora. E aí eu falei para ele: ai, paizinho, eu preciso falar, não sei aonde, eu já me lembro mais onde que era. Ele virou e falou para mim assim: filha, fala sobre o Evangelho que você nunca vai errar. E o Evangelho realmente é a necessidade de todos nós, mesmo que você fale assim: não, mas eu já sei de cor essa questão. Sempre vamos encontrar algo diferente. Por quê? Porque já ouvimos alguma coisa, já lemos outras coisas, já estudamos um pouco da doutrina. Então, nós vamos estudar, quando você renova e estuda o Evangelho, a gente vê que ele tem algo a mais que a gente não enxergava. Isto é, a gente abriu o foco de entendimento, né? Principalmente quando a gente estuda Leon Denis. Quando a gente estuda Leon Denis, e a revista espírita também tem muitos ensinamentos, aí você vai entender. Então, mas falando sobre o paizinho e a mãezinha, uma das coisas, uma das características desse homem do bem, ele é o verdadeiro, foi e continua sendo em espírito um homem de bem. Não vou exagerar, parece que veio na minha cabeça aqui, não exagera. E aí eu virei, ele foi sempre um homem de bem, tanto é que ele viveu 100 anos, ele, o último ano, quando ele estava com 99, todo mundo que vinha visitá-lo, ele convidava para a festa de aniversário dele de 100 anos. Realmente ele fizeram uma passeata de carro aí pela cidade, comemorando os 100 anos dele. Festa. Uma festança, né? E aí depois, foi tão interessante, porque depois disso, né, saiu uma reportagem que fizeram para ele aqui o jornal daqui, Jornal Candé Notícias, né? Ele fez aniversário dia 6 de outubro de 2013, 100 anos, e pelos 100 anos, porque ele sempre foi uma pessoa muito respeitada pelo trabalho daqui. Ele se deu sempre com todo mundo. Eu presenciei dias, né, de sair coisas daqui para o lar das irmãs, que ele tinha sobrando aqui na casa, e no lar das irmãs, às vezes chegavam coisas que a casa precisava, estava aqui. Então, uma solidariedade com todos, ele estava bem com os padres daqui, com todas as religiões. Ele nunca fez diferença em ninguém, e nunca ninguém saiu da casa, que continua assim. Alguém está com fome, que chega aí e pede um prato de comida, ele sempre atendeu, e sempre tinha assim, balinhas, né? Balinhas na mesa dele, na gaveta da mesa,
para dar. As criançadas viviam aí, ele abraçava todo mundo, e todas as crianças, conversava, dava conselhos, né? Então é bem assim, tem casos lindíssimos, mas no Cambé Notícias aí uma frase dele que diz assim: tenho suportado tudo com muito amor, porque encontro no Evangelho o conforto, a paz e a coragem. Olha essa coisa linda, né? Então ele era realmente, eu fiz uma viagem com ele, a mãezinha, né, e outros amigos, para Uberaba, lá para a terra do Chico, e ele foi o tempo inteiro, ele pegava o microfone e contava casos. Uns a gente ria, e outro a gente chorava, até chegava às lágrimas, e tão bonito que era. Certa feita ele contou uma história para nós, que ele precisava aqui na casa de arroz. As meninas estavam sem arroz, a casa dele estava vazia. De manhã cedinho, ele estava preocupado. Uma senhora passou aí e falou: oi, seu Ló, tem um monte de café lá na fazenda, eu vou mandar para o senhor um pouco de café. E ela saiu e falou: meu Deus, eu não preciso de café, eu preciso de arroz, né? Depois do almoço chegou um caminhão com 3 sacos de arroz. A dona fulana mandou avisar que ela se enganou, não era café, era arroz. Então as coisas aconteciam assim, ele doava, mas chegava. Doava, mas chegava. Certa vez também, o que ele contava muito, ele tinha uma dívida na papelaria, que ele pegava os cadernos das crianças estudarem, na papelaria, nos correios, que ele enviava o Imortal, e acho que nesses 2 lugares. E ele estava pensando: como é que eu vou pagar isso? Isso eu disse que logo cedo passou aí: oi, seu Hugo, eu vim aqui porque eu estou com dinheiro aqui no bolso para dar para o senhor, um fazendeiro amigo dele, um dinheiro para dar para o senhor, e eu nunca veio, mas hoje eu vim especialmente para dar para o senhor. Ele agradeceu, conversou bastante, depois agradeceu, foi embora. Ele falou: vou pagar minhas contas, vou lá na papelaria. Aí foi na papelaria, pagou todas as contas que ele devia, dava o dinheiro, ele viu o dinheiro, viu que sobrou bastante. Ele foi até o correio, pagou também tudo que ele devia no correio. Quando ele foi olhar, não tinha nada, deu para pagar tudo, não sobrou um tostão. Ele falou para Deus assim: mas senhor, mas nem para um cafezinho. Ele sempre brincava, ele fazia as coisas brincar. Eu me lembro bem da mãezinha dele, desencarnou 10 anos antes dele. E a mãezinha era assim um sustentáculo também. É lógico que os dois tinham que ser espíritos do mesmo grau de evolução moral, para vir numa tarefa desse porte, né? Porque o seu Hugo, ele era uma pessoa de confiança da Federação Espírita Paranaense. E de São Paulo também. Então, quando alguém queria registrar alguma casa espírita, mandava para ele uma cartinha ou telefonava para cá: você conhece fulano, tal, já ouviu? E ele, então, ele foi em várias cidades aí de São Paulo, tinha muita ligação com o Richard Simonetti em Bauru, com aquele outro que mora um pouquinho mais para frente. Bom, ele tinha assim, conhecimentos até do promotor de justiça de Franca, né? E o doutor Isaías Claro também. Eu sei que vinha, e quando eu cheguei de São Paulo, logo depois, vinha gente até para o Rio de Janeiro, dormiam na casa dele. O Divaldo se hospedava na casa dele. Quando começaram a conhecer realmente o Divaldo aqui, então ele já não pôde mais dormir na casa do paizinho, porque a romaria do dia inteiro não deixava ele descansar. Aí ele já ficava no hotel. Mas uns bons anos ele ficou ali, e veio também Raul Teixeira, a gente conheceu. Então eu conheci todos esses grandes vultos aí da doutrina aqui na casa do paizinho, né? Jerônimo Mendonça também.
Mas aí quando a mãezinha desencarnou, coitadinha, ele teve um baque, né? Teve um baque sério. Ela era o sustentáculo dele, né? Então, ele ficou triste e ela mandou uma cartinha através do Bacelli em 24 de agosto de 2003 e mandou assim, pode deixar depois do tempo. Querido Hugo, querido esposo e companheiro, querido paizinho, o Senhor seja louvado. Pela carta vocês vão ver que espírito que ela é. Continuamos juntos e nada haverá de se alterar entre nós. Ausentei-me fisicamente, no entanto, permanecemos de corações entrelaçados no amor e no ideal que sempre nos uniu. Desculpe-me, Hugo, se fui pega de surpresa pela desencarnação. Se eu soubesse que aqueles simples sintomas fossem o prenúncio do meu desenlace, eu haveria de lutar com todas as forças disponíveis para permanecer ao seu lado por um pouco mais de tempo. Você, no entanto, sabe que não nos cabe discutir os sábios desígnios da providência, o que, aliás, nunca contestamos. Não fique triste, lamentando o fato de não ter estado comigo nos minutos que antecederam a nossa suposta separação. Foi só ele se afastar, ela estava no quarto, ela saiu do UTI, foi para o quarto, e falou para ele assim, ô, vai, toma um banho, eu já estou melhor, estou aqui, vai lá em casa e tal. Ele se afastou, ela teve embolia e desencarnou. Então ele diz assim, não fique triste, ela fala, lamentando o fato de não ter estado comigo nos minutos que antecederam a nossa separação. Mesmo, repito, quando fisicamente distantes, a verdade é que jamais nos ausentamos do carinho com que nossos espíritos nutrem. Fui recebida desse outro lado por tantos e tantos amigos que sinceramente não conseguiria enumerá-los. Eu não sabia se ficava ou se partia, se deixava o meu coração inteiro com você, pulsando na retaguarda, ou se o dividia com os muitos amigos que me estendiam as mãos no limiar da nova vida. O primeiro semblante que divisei e pude identificar de imediato foi o do nosso Carlos Schutel, o benfeitor que sempre reverenciamos em nossa casa. É o mentor espiritual da nossa casa. O nosso Vicinim, a Dona Carmen, a nossa inesquecível Dona Maria Barbosa, o Leopoldo, o Pita, todos eles me sorriam e me traziam flores, hortênsias, rosas, dálias, violetas. A emoção tomou conta de mim. E de fato, se você estivesse ali comigo, nada me estaria faltando para que eu me sentisse no céu. Quase ao mesmo tempo, Hugo, um coral de vozes infantis começou a entoar linda canção. Dentre aquelas 51 crianças simbolizando 51 anos do nosso lar infantil em Cambé, pude reconhecer algumas que viveram conosco durante algum tempo, regressando à pátria espiritual, sem que alcançassem a juventude. O que eu havia feito para merecer tanto? O mérito era seu e não meu, querido Hugo, que nada mais fiz que secundar o ideal de servir a Jesus nas bênçãos da doutrina espírita. A luz sempre se irradiou de você e não de mim, que nunca aspirei a ser mais do que uma sua colaboradora e companheira. Você permaneça firme. Não se entregue a qualquer manifestação de desalento. Todos carecemos de vê-lo como sempre o vimos, forte e bem disposto, alegre e determinado no bem, para que continuemos a nos sentir encorajados na luta que a morte não interrompe. Estarei sim, sempre com você e com os nossos Caibara e Emmanuel, tanto quanto com as nossas queridas Terezinha e Maria José.
O compromisso do nosso grupo familiar com Cristo está apenas começando. A vida não se encerra no túmulo e o trabalho nos espera em toda parte. Hugo, já estou sentindo expressivas melhoras nas pernas e sem qualquer apoio. Tenho conseguido caminhar pelo pátio florido da benemérita instituição e deste outro lado é uma espécie de réplica aperfeiçoada da nossa humilde instituição em Cambé. A nossa benfeitora, Dona Maria Barbosa, disse-me dias atrás: Dulce, minha irmã, vá se preparando, porque em breve eu terei que cuidar do meu regresso ao corpo. São tantas as novidades, querido paizinho, que para consolá-las, para contá-las a você, só teríamos que dispor de tempo bem mais longo do que os minutos que nos estão sendo concedidos nesta reunião. Sem desejar suscitar ciúmes em nenhum dos nossos 13 netos e 22 bisnetos, cujos nomes eu não conseguiria relacionar agora, envio a todos eles, através do nosso querido Léo, a minha bênção, rogando ao Senhor e a Maria Santíssima que sempre os proteja. Queridos Caio Pai e Emanuel, e queridas Terezinha e Maria José, com os nossos irmãos de ideal que sempre nos estenderam mãos generosas, sigamos adiante com o nosso abençoado labor e não recuemos. O nosso compromisso com o Evangelho redivivo é mais sério do que supomos, e a verdade é que, em matéria de empenho em prol da causa abraçada, continuamos a dever o melhor do nosso esforço e do nosso entusiasmo. Quando puder, voltarei a contactá-los. Permutaremos agora as missivas de amor que nunca tivemos tempo de nos escrever. Daremos em sequência ao nosso romance. Reviveremos os tempos primeiros em que nos conhecemos, quando você, com seu charme e a sua lábia, imaginou que eu me rendesse aos seus encantos. Era você que, ao contrário, completamente apaixonado, caía descuidado na teia dos meus braços. Olha que lindo! Necessito agora encerrar, com todo o meu afeto, a minha saudade, a minha gratidão, as imerecidas homenagens que me foram prestadas pelo nosso povo. Deixe-lhe, querido paizinho, o abraço da sua Dulce Ângela Caleb Gonçalves. Mensagem psicografada por Antônio Carlos Bacelli, no dia 24 de agosto de 2003. Gente, é lindo, né? O paizinho também escreveu uma carta para a mãezinha um pouco antes disso. Eu lembro que ele ficou bem batidinho, né? Catarina, que é filha da casa, ele ficou. Mas ele era brincalhão, viu, gente? Com mais de 90 anos, nós temos aqui na nossa casa um trabalho muito bonito de entrega de sacolas de verduras e legumes todos os sábados. E ele gostava de estar no meio das coisas. E um belo dia ele tropeçou numa caixa, porque ele já não enxergava também direito, ele caiu e quebrou o fêmur. E aí ele disse assim: fui pegar um abacate e caí, peguei um abacaxi. Então de tudo ele fazia brincadeira, né? Quando viajava ele também. Nós íamos com o Zé Português lá da Casa do Caminho, lá de Londrina, né? O Dr. Júlio Peretani. E ele falava, o Zé ficava bravo, não queria que contasse nenhuma piada de português. As piadinhas dele eram piadas assim de água com açúcar, só de dar risada. E aí ele falava: bom, agora eu vou contar uma piada de um português que se chamava Manuel. Então ele fazia a gente rir com ele. Ele era uma pessoa agradabilíssima, cheia de brincadeiras, né? A mesa dele estava cheia de brincadeiras. Você ia lá, você comia uma bala, ficava com a boca roxa, ou então você ia escrever alguma coisa, a caneta não escrevia, mas ele fazia, ou dava choque também. Então era assim, ele brincava, porque ele gostava de brincar com as crianças, então ele brincava. A gente tem boas recordações dessa época, e faz agora 9 anos que o paizinho desencarnou. Ele fez 100 anos no dia 5 de 5, do dia 5,
Dia 6, amanhã seria. O meu sogro que seria dia 5. Ele fez dia 5 do 10 de outubro de 2013, porque ele nasceu em 1913. Então ele fez 100 anos. E quando foi no dia do professor, dia 15, ele de manhã falou: doutor, me sentindo bem, me leva para o hospital. Foi para o hospital, se encarnou. E fez uma mensagem aqui de agradecimento a todos, de corpo presente, porque ele foi velado aqui, na nossa sala. E ele fez através da Célia Xavier, ele fez uma mensagem. Então, gente, Jesus nos abençoe. Um dia que eu ia falar, vou falar também do nosso Kardec, que foi também uma alma assim, muito inteligente, muito, o espírito de escola. Quem quiser ler, por exemplo, algo parecido para saber como é que ele era um espírito de luz, lê em Contos e Contos, Napoleão e Kardec, a descrição que o irmão X faz a respeito da reunião que houve no final dos anos 1799, que ele nasceu em 1804, no final desses anos, até em dezembro, uma reunião no plano espiritual com todos os ilustres da vida material, né? Então, naquele dia, a gente vê, ele desceu por uma escadaria, era uma estrela, e quando bateu o pé no chão, era ele, que aí nesse momento o coração de Napoleão se ajoelhou na frente dele e as lágrimas correram. Mas mesmo assim, quando ele acordou, não lembrava mais nada do que tinha acontecido. Mas a gente agradece a Deus, porque de vez em vez, né, Paizinho foi um ilustre desconhecido. Nós que estamos assim ao lado dele, nós vimos quanta coisa que ele fez, né? Quem conviveu com ele tem subsídios muito grandes, histórias para contar. Então, mas lá para o Nordeste, né, ninguém conhecia assim. Quem conhecia eram os grandes oradores que, na época das vacas gordas, né, a gente podia, cada um contribuir com uma coisa e trazer esses grandes grupos para falarem aqui. Mas ele sempre deu oportunidades. Quando ele olhava para a pessoa, achava que a pessoa acho que era meio estudada, tinha uma certa desenvoltura, ele já logo colocava para falar. A Lulanes, a Livone, né, que passaram por Arris Antônio Vieira de Paula, também outro que é um anjo que a gente adorava. Eu herdei os estudos de sábado do Zé Antônio. Eu gostava de estudar com ele, ele tinha um senso assim, didático de falar sobre o Evangelho. Quando o Evangelho era impresso, Zé Antônio pegava uma frase do Evangelho, ele colocava duas laudas assim, do imortal, para falar sobre o Evangelho. Então ele realmente um espírito muito querido ao meu coração. Então, são todos esses crias do Paizinho, como a Ana falou assim, que ela não conhecia ele pessoalmente, mas se sente filha dele. A gente não conhece pessoalmente, fisicamente, mas a gente conhece quando dorme, né? Quando dorme. Já está programado para a gente estar aqui junto dele. Muita paz a todos. A gente vai convidar os médicos passistas para a Câmara de Paz e que Deus nos abençoe a todos. Terminando a nossa tarde, com muita alegria do coração e muito agradecimento a Deus de conhecer esta casa bendita, cujos alicerces são o Evangelho do Senhor. Nós exortamos a todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, a vivenciarem, a se fortalecerem para vivenciar o Evangelho do Cristo, no pensamento, nas palavras e no coração, a fim de que possamos atender ao pedido do Senhor para formarmos no Brasil, ou do Brasil, a pátria do Evangelho. Nós temos muitos irmãos evangélicos também que acreditam no Evangelho de Jesus, os católicos, que também pensam,
falam sobre o Evangelho de Jesus. Mas nós já temos a consciência de que isso é válido, que devemos fazer para o nosso bem, não é para os dos outros, não, é para o nosso bem. Quando Jesus esteve à terra, nos conta, uma das vezes foi antes da escola de Sagres, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, o irmão X relaciona que Jesus veio fazer uma visita com uma pleiade de espíritos e que eles se dirigiram aqui a essa parte onde está no céu escrito a marca do Cristo, que é o Cruzeiro do Sul. E ele viu uma terra abençoada por muitas águas, muitas terras, uma terra bonita. E ele falou assim: aqui edificarei o celeiro do mundo e o Evangelho transplantarei da Europa para cá. E nós agora, 2000 anos depois, nos interessamos por estudar o Evangelho, por levá-los ao conhecimento dos nossos amigos, dos nossos irmãos, para trabalharmos aqui na nossa casa. Isso não é trabalho, eu acho que não é trabalho, mas nós pedimos a Deus nesse instante a força necessária para vencermos a nós mesmos nossas fraquezas, para que a gente possa ser uma das formiguinhas que conhece o Evangelho e a pratica, faz força para praticar. Obrigada, Senhor, por esta tarde bendita. Obrigada, Senhor, por esses irmãos que estão sempre ao nosso lado, no plano espiritual, seu Carabachu, teu paizinho, mãezinha, Dulce, enfim, a todos os companheiros anônimos que a gente só conhece durante o nosso sono. A eles a nossa gratidão e o nosso desejo de que Deus os abençoe e abençoe a todos nós. Que assim seja.